Vamos iniciar então a nossa peça. Vamos precisar do fio Nubble da Fisher Fields 140 metros, que é o fio de malha extra premium da Fisher Fields, com a mesma qualidade, a mesma composição, porém com 35 milímetros. Eu vou estar utilizando aqui a cor pink, tá? Uma agulha número 8, eu não sei se essa cor aqui da agulha vai dar para focar, mas é número 8. Um fecho de sua preferência, eu vou utilizar esse fechinho aqui de clique, ó, que a gente aperta aqui e ele abre. E uma alça de sua preferência, eu vou estar utilizando uma alça de corrente, tá? Então, vamos iniciar aqui, eu gosto de iniciar puxando o fio aqui do meio, tá? Acha a pontinha aqui no meio do fio. Você vai puxar, e aí eu gosto sempre de dar essa esticadinha aqui no fio, porque tá vendo que a parte lá do meio, como é todo enroladinho, ele fica meio que engenhadinho, né? Fica enrugado. E aí, pro nosso fio ficar retinho, bonitinho, né? Pra deixar um acabamento bonito, você vai puxando o fio assim, esticando, que aí ele vai dar o formato rolotê no seu fio. E ele vai ficar bonitinho, tá? Sem essas dobrinhas, aí o seu ponto vai ficar bem certinho. Vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, como sempre, nós vamos deixar aqui um pedaço de fio para poder fazer acabamento no final. E vamos fazer 15 correntinhas. Esse primeiro nozinho aqui nós vamos contar como correntinha, tá? Então, 1, 2, 3... Feitas as 15 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, essa última correntinha aqui, ela vai servir pra gente, vai simular um ponto baixo. Volto aqui no pezinho dessa correntinha e junto dela aqui, faço o meu primeiro ponto baixo. Em cada pontinho aqui da nossa peça, nós teremos 3 pontos baixos, tá? Então, aqui, quando a gente der a volta, a gente faz o último. Nas seguintes alcinhas das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo para cada alcinha, até chegarmos lá na outra ponta, onde nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos novamente. Lembrando sempre de não deixar esses pontos aqui muito apertados, tá? Deixa mais frouxinho para o acabamento da sua peça ficar bem mais bonitinho. Ó, chegando aqui no nozinho, a gente vai abrir esse nozinho. E aqui nessa alcinha, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2 e 3. Pego aqui a pontinha do fio e puxo para fechar aquele nozinho que a gente abriu. Ele vai fechar como se fosse um círculo mágico. E aí aqui, ó, a gente traz esses pontos aqui para ele dar o formato de voltinha. Então, nós temos 1, 2, 3 pontos aqui na nossa volta. E nas demais correntinhas, vamos seguir fazendo os pontos baixos. Agora, aqui desse outro lado, nós vamos trabalhar nas outras alcinhas das correntinhas, colocando o outro ponto bem no pezinho do ponto baixo desse lado de cá que a gente já fez. Então, vai ficar um ponto baixo espelhado com o outro, tudo aqui no mesmo espaço das correntinhas, tá? Por isso que a gente deixa esse fiozinho aqui, pra gente poder fazer um acabamento aqui, aonde fica esse furinho. Então, assim, ó, a gente vai seguir fazendo esses pontos baixos até chegar lá na ponta. Chegou aqui na ponta, nós temos a última correntinha e o primeiro ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo junto aqui, para completar os 3 pontos baixos da volta, da mesma forma que a gente tem aqui. E aí, vamos fazer o fechamento de carreira, para fechar aqui, ó, esse elo que fica aberto, tá vendo? Então, para não ficar esse espaço aberto aqui na hora da gente subir a próxima carreira, a gente faz o fechamento, trazendo essa alcinha aqui, para simular uma alcinha para essa correntinha. Então, vem aqui na primeira alcinha, passa a sua agulha de trás para frente, puxa esse ponto pro lado, pega a sua alcinha
e leva lá para trás. Diminui aqui o tamanho dessa alcinha para ficar um acabamento bonito aqui por dentro. E vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo centrado. Então, aqui, ó, o ponto baixo, ele tem um formato de Vzinho, tá vendo? A nossa correntinha aqui também tem. Nós vamos passar a nossa agulha no meio dessa correntinha e sair aqui atrás no meio também. Laça o fio ali que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente e dá uma esticada. Pega aquela alcinha do fechamento da carreira e prende na sua agulha também. Ficou com essas duas alcinhas na agulha, laça o fio que tá vindo do rolo, fecha o primeiro ponto. Como aqui, nesses 3 pontos da volta, nós vamos trabalhar aumentos, nós vamos voltar aqui agora nesse mesmo espaço novamente e fazer mais um ponto baixo, tá vendo? Então, temos 2 pontos juntos no mesmo ponto da base. Aqui no próximo ponto, um aumento novamente. Então, 1, 2 pontos juntos. Aqui nos demais pontos, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho da base, até chegar lá na outra volta. Chegou aqui na outra volta, nós vamos trabalhar um aumento para cada um dos 3 pontos aqui. Então, 1, 2 pontos juntos no próximo ponto. 2 pontos juntos e no próximo 2 pontos juntos. Puxa esse fiozinho aqui para começar a fechar aqui esse furinho. E aí, nos seguintes pontos, um ponto baixo centrado para cada ponto da base novamente. Vai fazendo, vai ajustando a sua base para ficar com um acabamento bem bonito, para os pontos ficarem bem bonitinhos, tá? Chegou aqui no final, o último ponto aqui desses 3 pontos, vamos finalizar a carreira com um aumento, para completar os 3 aumentos aqui da volta. Então, essa foi a nossa última carreira da base. Ajusto o meu ponto aqui e faço o fechamento da carreira. Antes de subir, nós já vamos fazer o acabamento aqui na nossa base, tá? Olha só como é que ela ficou. Nós vamos pegar esse fio aqui e utilizar ele para fazer pontos baixíssimos. Então, você vem aqui no meio, tá vendo? 1, 2, 3 pontos, 3 aumentos aqui, né? No ponto do meio, no aumento do meio, passa a sua agulha, laça o seu fio ali atrás, traz ele aqui pra frente. Tiro a agulha e venho com ela aqui do lado contrário, para esse ponto baixíssimo ficar retinho. E aí, daqui pra frente, em cada espacinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó, em cada furinho desse, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Vamos fazer até chegar lá no aumento do meio da outra ponta. Esses pontos baixíssimos, além de tampar aqui, né, esconder esses furinhos que fica no meio da nossa base, ele também vai nos ajudar a dar mais estrutura. A nossa peça, ela vai ficar mais estruturada por conta desses pontos aqui. O último ponto é aqui, no aumento do meio, tá? Puxa o fio, traz ele todo aqui pra frente
E aí, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos voltar no mesmo espaço onde nós fizemos esse último ponto baixíssimo, leva o nosso fio lá para trás sem esticar demais, para não levar esse ponto baixíssimo aqui lá para dentro da peça, tá vendo? Para ele ficar aqui certinho aqui por fora. E aí, aqui por dentro da peça, você vai passar a sua agulha de tapeceiro por baixo das alcinhas. E vai esconder esse fio. Se você desejar, você pode fazer um acabamento com um pinguinho de cola, que é o que eu costumo fazer. Eu gosto de finalizar com um pinguinho de cola quando eu estou trabalhando com o fio de malha, porque deixa o acabamento bem bonito e fica seguro. Eu uso aqui, ó, cola para artesanato número 2 da Tec Bond. E lá por dentro da peça eu vou colocar um pinguinho de cola, só um pinguinho já é suficiente. Volto aqui e pressiono para essa cola agir. Não coloca muita cola, senão vai fazer bagunça na sua peça. Aí aqui, vamos cortar esse fio bem rente, com muito cuidado para não cortar a sua peça, tá? Corta só a pontinha do fio e essa pontinha vai ficar ali por dentro do ponto, bem escondidinha. Então, tá pronta a nossa base. Agora, nós vamos subir a nossa peça. A primeira carreira é uma carreira de pontos baixos normais. Então, nós vamos fazer pontos baixos pegando sempre o meio da alcinha aqui e a alcinha aqui de trás. Então, aqui, ó, vamos iniciar na alcinha do fechamento da carreira. Vamos passar a nossa agulha aqui, ó, pode vir abrir com as mãos mesmo, no meio dessa alcinha, pegando essa alcinha aqui de trás do ponto. Laço o meu fio ali que tá vindo do rolo, trago aqui pra frente, pego a minha alcinha do fechamento da carreira, prendo novamente, fecho o primeiro ponto. No próximo ponto, da mesma forma, venho no meio da alcinha, passo a minha agulha e já saio ali pegando a alcinha de trás. Laço o meu ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma. Conforme você vai seguindo aqui essa carreira, você já pode ir ajustando aqui com a mão para ela tomar o formato de subida, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma carreira inteira de pontos baixos, pegando aqui o meio da alcinha e a alcinha de trás da nossa peça. Vou finalizar e já volto aqui com vocês. Finalizamos aqui a carreira. Agora, nós vamos subir a próxima carreira, onde nós vamos iniciar o efeito do nosso ponto. Então, para isso, nós vamos fazer o fechamento de carreira aqui normalmente, levando a alcinha lá para trás, ajusta o tamanho da alcinha. Para fazer esse ponto, ele é bem simples. Nós vamos passar o primeiro ponto aqui sempre segurando essa alcinha aqui para não desmanchar, tá? Nós vamos passar a nossa agulha aqui para fazer o ponto baixo centrado. Então, passa no meio do ponto, traz o fio aqui para frente, ó, ajusta o tamanho, não fecha ainda. Vamos passar aqui nas duas alcinhas do ponto. Laça, fecha a alcinha que tá na agulha, aí fecha o ponto baixo, já prendendo ali a alcinha do fechamento da carreira. Mais uma vez, vem no ponto baixo centrado, laça o fio lá atrás, traz aqui pra frente, mas não fecha o ponto baixo. Passa a sua agulha na próxima alcinha aqui, ó, não é no ponto centrado, nas duas alcinhas aqui de cima. Traz o fio, fecha a primeira laçada e aí laça fechando o ponto baixo, fechando as duas alcinhas que ficou. Dessa forma vai ficar esse efeito aqui no nosso ponto. Então, novamente, vem aqui no centro do ponto, como se fosse fazer um ponto baixo centrado, laça o fio e traz ele aqui pra frente. Venho aqui nas próximas duas alcinhas, ó, não fechei o ponto, continuo aqui com as duas laçadas no meu ponto, da minha agulha.
Venho aqui na próxima alcinha, passo a minha agulha, laço o fio e aí fecho uma das laçadas que está na minha agulha. E aí laço o fio ali novamente e fecho fazendo ponto baixo. No centro do ponto, traz o fio nas duas alcinhas. Fecha a primeira laçada, ficou com duas laçadas. Passa ali a agulha no fio que tá vindo do rolo novamente, fecha as duas laçadas. Tá vendo? E aí, vamos seguir fazendo esse ponto, repetindo até chegar na altura que você deseja. Eu vou fazer aqui 9 carreiras. Se você desejar, pode fazer mais ou pode fazer menos. O tamanho da bolsa, você que vai decidir, tá? Mas o ponto vai ser sempre o mesmo. Chegar lá no final, a gente vai fazer o fechamento de carreira da mesma forma, tá? Ó, fica só atenta para não esticar demais aqui e a laçadinha não ficar muito frouxa. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo. Se você laça o fio aqui no meio do ponto baixo centrado e estica demais, quando você fechar o ponto aqui, sua laçadinha vai ficar frouxa, tá vendo? Então, deixa ela do tamanhozinho legal, para não ficar frouxa e não ficar furo na sua peça. Eu vou finalizar essa carreira aqui, volto pra gente fazer o fechamento e aí a gente vai seguir com as 9 carreiras, tá bom? Chegando aqui no final, ó, nós vamos pegar o último ponto, passa no ponto aqui centrado e aí pega essa alcinha aqui do fechamento da carreira, tá vendo? Passa a sua agulha aqui nessa alcinha do fechamento da carreira, fecha o ponto, laça ali, fecha os 2 pontos. Estica o seu fio, vem com a agulha de trás para frente, traz esse ponto um pouquinho para o lado e faz o fechamento da carreira normalmente, igual a gente já vem fazendo em todas as outras carreiras. E aí vem aqui no ponto centrado, passa o seu fio, sai ali atrás, observa se saiu no meio do ponto certinho, traz ele aqui para frente. Não fecha ainda a laçadinha ali, ó. Laça o fio, traz aqui, fecha o ponto, fecha como se fosse um ponto baixíssimo, tá vendo? E aí prende a laçadinha ali do fechamento da carreira e fecha o primeiro ponto. Aí o próximo ponto a gente vai repetir tudo novamente. Vai nas duas alcinhas, fecha o ponto baixo. No meio do ponto, nas duas alcinhas, fecha um ponto, fecha o ponto baixo. Dessa forma, nós vamos seguindo até completar as nossas 9 carreiras, tá? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizadas aqui as 9 carreiras de subida na nossa bolsa, nós vamos cortar aqui o nosso fio, mas antes a gente vai dar aquelas 5 voltas para poder fazer o acabamento depois em ponto baixíssimo, tá? Então, puxo aqui, vou puxar o meu fio, vou dar uma esticada aqui nele. E aí, vamos dar 5 voltas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Corto. E aí, eu vou deixar essa parte aqui, por enquanto, reservada, tá? Antes, vamos fazer aqui o acabamento. Puxo o meu fio todo aqui pra frente. Venho com a agulha aqui na primeira alcinha, de trás pra frente, dou uma esticadinha no ponto para ele ficar reto. E aí, levo o fio lá pra trás. Agora, eu venho aqui por dentro da peça, ó, na alcinha de trás, aqui embaixo, e aqui saio no meio da alcinha aqui de cima. Pego o meu fio e puxo ele todo aqui para trás de novo. Vou ajustar aqui o tamanho dessa alcinha para ela ficar mais ou menos do tamanho das outras. E temos o nosso acabamento invisível. Aí, aqui é só ajustar a sua peça, para que ela já fique mais retinha. E aí, a gente vai reservar e vamos fazer
a parte de dentro, tá? O bolsinho interno. Para fazer o bolsinho, nós vamos trabalhar correntinhas e pontos baixos normais. Vou arrumar aqui o meu fio. Nós vamos iniciar com 11 correntinhas. Deixa um pedacinho de fio aqui já pra gente poder costurar depois. Então, laço aqui o meu fio. O primeiro nozinho vai contar como correntinha, tá? E vamos fazer mais 10. Feitas aqui as 11 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós vamos voltar na parte de trás aqui das correntinhas, trabalhando pontos baixos. Então, venho aqui na alcinha de trás da correntinha, laço meu fio, trago aqui pra frente, fecho um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos até chegar lá na ponta, lá naquele primeiro nozinho. Faz outra correntinha e aí sobe, tá? A gente vai fazer vai e volta de pontos baixos por 8 carreiras. Aqui, ó. Vai fazendo um ponto baixo. Observa se seu ponto não tá ficando frouxo, que nem que essa alcinha minha. Eu achei que ficou um pouquinho frouxo demais. Então, eu volto, ajusto e faço novamente o ponto. Sempre vai observando isso para sua peça ficar o mais justinha possível, tá? Para ficar mais simétrico, os pontos ficarem mais retinhos. Dessa forma, sua peça vai ficar com um acabamento muito mais bonito. Então, chega aqui na última, ó, que é aquele primeiro nozinho, que a gente vai considerar como uma correntinha, faz um ponto baixo. Novamente, faz uma correntinha, vira a sua peça e aí volta fazendo ponto baixo. Passa aqui nas duas alcinhas, entre um ponto e outro, faz um ponto baixo. Vem nas duas alcinhas, faz um ponto baixo. E esse vai ser o processo. Chega lá no final, faz uma correntinha, vira novamente, começa uma carreira de ponto baixo novamente. Vamos repetir até chegarmos a um total de 8 carreiras, tá? Aqui, ó, a partir da terceira carreira, quando a gente chegar aqui no final, nós não vamos fazer o ponto pegando essas duas alcinhas aqui. Nós vamos pegar essas alcinhas aqui do cantinho, ó, tá vendo? Essa aqui passa aqui na horizontal e essa daqui que tá em pezinha na vertical. Você vai passar a sua agulha nessas duas alcinhas e fechar o ponto. Dessa forma, a sua base vai ficar com acabamento mais retinho, tá? Finalizadas as 8 carreiras, nós vamos ficar com esse quadradinho aqui. Você vai puxar o seu fio, trazendo uma quantidade suficiente de fio para que você consiga costurar essa peça aqui lá na sua bolsa, tá? Então, traz aqui, puxa. Antes de seguir para a costura, nós vamos esconder essa pontinha aqui do fio, lá do início. Para esconder, eu vou passar ela aqui, ó, por dentro dos pontos. E vou finalizar com um pinguinho de cola. Venho aqui, corto bem rente, com cuidado para não cortar a peça. E agora, nós vamos costurar essa parte aqui na nossa bolsa.
Para costurar é bem simples. Nós vamos pegar a nossa bolsa, primeiro virar ela do avesso. Então, você vai dobrar assim as duas pontas para ficar mais fácil. Vira com muito cuidado para não afrouxar os seus pontos, tá? Para não fazer furos aqui no meio dos seus pontos. Então, você vai dobrando assim, para ela poder virar. Ela vai ficar dessa forma. E agora, nós vamos costurar essa parte aqui. Dobra ali bem certinho para ficar bem retinho do lado de cá, tá? Essa parte aqui que tá o nosso fio do acabamento é a parte de trás, então é aqui que nós vamos costurar o nosso bolsinho. Vou passar a agulha de tapeceiro aqui no meu fio. E aí, você vai posicionar no meio, tá? Aqui vai ser bem no olhômetro mesmo. E essa carreira aqui de baixo, né? Ela vai ficar bem rentezinha aqui com a carreira lá de baixo da nossa bolsa. E aí, aqui você vai fazer uma costura simples. Passando sempre só na alcinha aqui de dentro, tá? Ó, só nessas alcinhas aqui. Não pega a alcinha toda, assim, o ponto inteiro lá por trás, senão vai ficar aparecendo o acabamento lá fora na sua bolsa, tá? Então, venho aqui, pego uma alcinha, passo no meu fio. E puxo para poder prender. Venho na próxima alcinha, e aí não tem alcinha certa ou errada, você vai olhando a alcinha que tiver mais rente aqui com a alça do bolso, tá? E aí, você vai fazer essa costura simples aqui, até completar a volta, até chegar aqui, tá? Então, você vai fazer assim, essa metade do quadrado. Aqui, ó, no bolsinho, eu gosto de pegar sempre duas alcinhas, dessa forma fica mais firme. Chegando aqui embaixo, é bem simples também, vai ser uma alcinha da bolsa para cada alcinha do bolsinho, tá? Costurando sempre bem retinho, bem rentezinho, uma alcinha com a outra. Aqui agora, ó, a gente vai esconder essa pontinha aqui do fio aqui por dentro, vai passando embaixo das alcinhas de forma aleatória, mas também que fique bem escondido
sem repuxar a sua peça, tá? Tem que tomar muito cuidado para não puxar a alcinha lá de fora da sua bolsa. Quando chegar em um ponto que para você já tiver ok, já tiver seguro, você pode vir com a cola, ou se você preferir, dar um nozinho também, tá? Eu prefiro usar cola, vem com um pinguinho de cola, pressiona aqui para a cola poder agir. E aí é só cortar bem rentezinho. E tá costurado o bolsinho interno da sua peça. Se você perceber que tem alguma coisa tortinha, vai ajustando com as mãos. E também quando a gente virar a peça, ele fica mais retinho, tá? E aí nós vamos desvirar novamente, ó. Sempre aperta aqui nas pontinhas para poder desvirar. E dessa forma o fundo vem com mais facilidade. E aí você vai puxando com cuidado. Aqui para virar a sua peça do lado certo agora. E aí depois de virar, você vai ajustar essa peça, vai vir aqui com as mãos, dobra, ajusta mesmo para o ponto poder voltar pro lugar, tá? E aí o seu bolsinho interno tá aqui dentro, ó. Bem bonitinho. Agora a gente vai fazer a nossa aba. Tá vendo como que ele fica fofinho? Fica um bolsinho bem espaçoso aqui dentro, tá? Ó, ajusta certinho essa peça. Agora, nós vamos novamente reservar essa peça aqui e vamos iniciar a nossa aba. Para fazer a nossa aba, nós vamos iniciar também com correntinhas, fazendo 11 correntinhas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feitas as 11 correntinhas, novamente nós vamos trabalhar aqui na parte de trás das correntinhas, fazendo pontos baixos de vai e volta. Vamos fazer 5 carreiras com 10 pontos baixos, tá? Fez aqui os 10 primeiros pontos, faz uma correntinha, vira, e aí segue fazendo ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez lá no bolsinho interno da bolsa. Porém, aqui nós vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos. Feitas aqui as 5 carreiras, agora nós vamos fazer uma carreira com diminuições, sendo uma diminuição em cada ponta aqui da nossa base. Dessa forma, a nossa aba vai começar a afunilar. Então, aqui, ó, venho aqui nas 2 primeiras alcinhas, laço meu fio, não fecho o ponto baixo. Vou na próxima, laço, fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho. Aí, vou fazer pontos baixos até chegar lá no penúltimo ponto. Aqui, ó, fiz 6 pontos baixos. Aí, chegando aqui no penúltimo e no último ponto, nós vamos fazer a diminuição novamente.
Laço aqui, não fecho o meu ponto, venho no próximo, aí aqui lembra, nas duas alcinhas aqui do cantinho, laço meu fio, e aí eu fecho o ponto com a diminuição. Vou fazer uma correntinha, viro a peça, e aí vou voltar trabalhando aqui os 8 pontos, tá? Vou fazer uma carreira aqui com 8 pontos. Aqui, ó, no cantinho. Tá vendo que a nossa peça já começa a tomar o formato de fazer a pontinha aqui, né? Viro a minha peça, aí novamente vou trabalhar uma diminuição aqui, sendo uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, começo com a diminuição, vou fazer 4 pontos, 2, 3, 4. Finalizo aqui com uma diminuição. Ó, já formou a pontinha que a gente precisa. Então, faz uma correntinha e aí eu vou fazer 2 carreiras aqui de pontos baixos, tá? Ó, já temos aqui a nossa aba, só que para ficar com o acabamento mais bonito, nós vamos fazer pontos baixos em volta dessa aba todinha aqui. Então, aqui, ó, faz uma correntinha, volta no pezinho aqui, ó, no mesmo lugar que você fez esse último ponto baixo aqui, faz um ponto baixo. No próximo ponto, você vai pegar as 2 alcinhas aqui do cantinho, faz um ponto baixo. No seguinte, é esse espacinho bem aqui no pezinho do ponto. Novamente, 2 alcinhas. O espacinho no pezinho do ponto. 2 alcinhas. O espacinho no pezinho do ponto. 2 alcinhas. O espacinho no pezinho do ponto. E aqui nós vamos trabalhar nas correntinhas, tá? Então, venho aqui nessa última correntinha, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, viu que eu fiz esse ponto baixo inclinado aqui para a lateral? Agora, eu vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo, já virando aqui para o outro lado, para essa parte de baixo aqui, onde nós vamos trabalhar os pontos baixos nas correntinhas. Dessa forma, a nossa peça vai tomar esse formato aqui, ó, de acabamento mais arredondado, o que vai deixar um acabamento bem mais bonito na nossa peça. E vamos fazer esses pontos até chegar lá na primeira correntinha, na última correntinha, na verdade, né? Que é aqui a correntinha daquele nozinho. Chegou aqui da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Faz um ponto baixo, virado para o sentido aqui que a gente já tá trabalhando. Faz uma correntinha e aí no mesmo lugar faz um ponto baixo virado para o sentido contrário, aonde nós vamos subir agora aqui na lateral novamente. Aí aqui sempre trabalhando 2 correntinhas. Venho aqui no espacinho do ponto, ó, tá vendo? Tem uma laçadinha bem aqui em cima, nesse espacinho logo aqui embaixo. Faz um ponto baixo. Vendo? Essa peça, ela vai um rolinho de fio exato. Se você tem um ponto mais frouxinho, você pode utilizar uma agulha menor. Dessa forma, você vai economizar mais fio, tá? Aqui, ó, vem nas 2 laçadinhas, as 2 alcinhas aqui. Passa a sua agulha, faz um ponto baixo, novamente nesse espacinho aqui. Nas 2 alcinhas.
no espacinho, nas duas alcinhas. No espacinho. E aqui o último ponto vai ser junto aqui com o ponto baixo aqui dessa carreira, ó. Puxa o seu fio todo até ele sair aqui na frente. Se você quiser, pode cortar também, tá? Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil fazer o acabamento. Aí aqui nós vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos fazer um acabamento na peça e depois a gente vai esconder esse furinho aqui de cima para ficar um ponto mais fechadinho igual do lado de cá. Então aqui nós vamos na primeira alcinha, pega a nossa agulha, leva o nosso fio lá para trás, volta aqui no meio do ponto e sai ali com o fio lá atrás, lá por dentro da peça. E aí você vai passar essa agulha embaixo das alcinhas aqui de todos os pontos desse cantinho, onde está formado esse furinho. Aí é só puxar que vai fechar o furinho, e aí você traz o fio novamente aqui para dentro, para poder esconder esse fio. Escondeu o fio, é só vir com um pinguinho de cola, aplica aqui. Corta bem rente, com muito cuidado para não cortar a peça. E está pronta a nossa aba. Agora nós vamos ajustar ela aqui, para que ela fique certinha. Ó, tá pronta, agora vamos aplicar ela aqui na bolsa. Aqui na bolsa, contando aqui nos pontos de trás, aqui a partir aqui, eu só ajustar aqui essa alcinha, ó, 1, 2, 3 pontos antes do ponto aqui da simulação, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o ponto do meio aqui são 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui é o ponto do meio, é o que vai nos guiar a deixar a nossa aba bem retinha, tá? Bem centralizada. Na nossa aba, nós temos sempre vai contar as duas correntinhas aqui das pontas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o nosso ponto do meio é o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos unir aqui esses dois pontos e vai ser aqui, nesse espaço, que nós vamos costurar a nossa aba. Meio com meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Ó. Dessa forma, nós temos 1, 2, 3 pontos de cá. 1, 2, 3 pontos de cá, tá? Para costurar, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Aqui. Ó.
aqui tá o nosso fio que a gente vai fazer o ponto baixo centrado. E é nesse ponto aqui que é o ponto do acabamento, mas nós vamos voltar com o nosso fio, iniciando os pontos baixos centrados aqui no fio do cantinho, para ficar os pontos contínuos, tá? E aí a nossa peça ficar com um acabamento mais bonito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou prender aqui. E aí que nós vamos fazer pontos baixíssimos. Então, essa alcinha aqui conta como 1, 2. Na terceira aqui, ó, você já pega a sua agulha, passa aqui na alcinha da correntinha, passa no ponto aqui da bolsa. Laça, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. E aí, aqui você vai seguir um ponto baixíssimo, unindo a aba com a bolsa. Vou dobrar essa aba aqui para ficar mais fácil de visualizar. Chegou aqui, ó, na marcação onde tá o ponto baixíssimo do meio, tá unido o ponto certinho. E a gente segue. Aí, nós vamos fazer o ponto baixíssimo da correntinha aqui, que é o último ponto prendendo a aba. Então, fecha o ponto baixíssimo aqui, aí agora você segue para a peça, fazendo ponto baixíssimo só na peça. Esse ponto aqui ficou um pouquinho frouxo, então vou diminuir um pouquinho o tamanho da alcinha, e aí fecho. E aí, você vai seguir contornando a peça aqui com os pontos baixíssimos, tá? Ajusta, vai ajustando, para o seu ponto não ficar nem frouxo demais, nem apertado demais. Dobra a aba ali para trás, para ficar mais fácil visualizar. Cheguei aqui, ó, foi o último ponto baixíssimo, aqui já foi o primeiro. Então, puxo o meu fio e vou fazer o acabamento. Então, vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro. Venho aqui de baixo para cima no primeiro ponto baixíssimo, levo o meu fio. E aí, vou vir aqui no meio do último ponto baixíssimo e vou levar esse meu fio lá para dentro da peça. Ajusto aqui a alcinha, tá vendo? E aí, vamos esconder esse fio aqui por dentro, da mesma forma que a gente já fez com os outros acabamentos, tá? Venho com a cola. E é só cortar bem rente. Aqui, essa pontinha aqui também já vou cortar. Agora é só ajustar aqui essa peça e dobrar a nossa aba aqui, tá vendo? Ajusta para ela ficar bem certinha, bem bonitinha. Olha só que linda que fica.
Agora nós vamos aplicar o nosso fecho. Agora nós vamos fazer todos os acabamentos aqui na nossa peça, que é colocar o fecho, colocar as alças e costurar a nossa etiqueta. O fecho que nós vamos utilizar é esse fechinho aqui de clique, ou você também pode utilizar o fecho da sua preferência, tá? Aí aqui essa partezinha que tem o botãozinho do clique, né, para apertar, fica aqui na parte de cima, e essa parte aqui de baixo que tem os ganchinhos, a gente prende na parte de baixo. Aqui, ó, para poder prender, nós vamos encontrar o meio aqui da nossa aba, para ficar bem certinho, tá? Aí o meio aqui são essas duas alcinhas, e aí nós vamos levar essas duas alcinhas para dentro desse fecho. Eu gosto de utilizar esse clipezinho aqui que vem, tá? Eu guardo, separo um somente para mim poder utilizar aqui, para colocar essas alcinhas aqui dentro do fecho. Eu não uso esse fechinho lá na peça, tá? Ele é de colocar na parte de baixo, nos dois ganchinhos, mas eu acabo não utilizando. Então, porque como o fio de malha é mais grosso, não tem necessidade de colocar o ganchinho, a gente já consegue prender bem sem essa plaquinha aqui. Aí a gente colocou aqui já a parte da frente, aí vira, vamos colocar a parte de trás com muito cuidado para não soltar o que já colocou. Aí aqui é bem simples, esse que é o trabalho, tá? É levar essas alcinhas do ponto lá para dentro do fecho. Tem que levar para ficar bem firme lá dentro, e aí a gente poder colocar os parafusos. Aí, ó, depois que a gente colocou, o fecho tá preso aqui, verifica se dos dois lados a alcinha entrou certinho, tá lá dentro do fecho. Coloca o máximo possível, o máximo que você conseguir de alcinha lá dentro do fecho, tá? Colocou aqui, deixou bem firme, agora a gente vem com os dois parafusos, tá? Todo fecho, ele vem com esses parafusinhos aqui, tá vendo? São bem pequenininhos. Tem uma chave própria para colocar esses parafusinhos, mas como eu não tenho, eu utilizo a ponta da tesoura mesmo. Então, aqui, ó, eu venho aqui com o espacinho, prendo o fecho aqui na ponta da tesoura e vou parafusar aqui. Alguns parafusos passam mais fácil, né? A gente consegue girar e colocar ali com mais facilidade. Outros já dão um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que por conta do verniz que vem no fecho, às vezes a rosquinha ali fica mais difícil do parafuso poder passar. E aí, às vezes, dá mais trabalho. Mas é só colocar aqui e girar até o final, tá? Aí depois você vem com outro parafusinho do outro lado. E vai parafusar. Eu vou colocar aqui uma base embaixo aqui do meu fecho, para não ter risco desse fecho ficar batendo na mesa e arranhar, tá? Aí aqui você vai vir e girar com mais força para poder encaixar o fecho, tá? O parafusinho. Se você ver que o seu não tá girando, não tá encaixando, você pode vir com um alicate e girar. É assim que eu faço quando eu vejo que o meu tá dando muito trabalho de fazer com a ponta da tesoura. Eu venho com o alicate e vou girando.
E aí, dessa forma, nós vamos fazer até o parafuso entrar todo lá pra dentro do fecho, tá? E depois a gente vai aplicar a parte de baixo ali do nosso fecho. Óbvio que se você tiver a chavinha, né, vai ser bem mais rápido para você parafusar, porque com a chavinha a gente só encaixa ela aqui dentro e gira. Então, é bem mais rápido. Mas para quem não tem, consegue fazer assim também, só ter um pouquinho mais de paciência. Eu vou parafusar tudo aqui e volto pra gente colocar a parte de baixo. Ó, depois de parafusado, fica assim, ó. O parafuso fica bem rentezinho, tá vendo? Aí, nós vamos pegar o nosso fecho aqui, coloca aqui, prende na parte de cima e vamos descer a nossa aba para ela ficar bem retinha. Você vai ajustar, vai olhando aí, para poder encaixar aqui bem retinho, bem certinho a aba, tá vendo? Aí aqui, ó, já prendeu aqui, já encaixou, você vai vir por dentro da bolsa, vai precisar virar ela um pouquinho, assim, do avesso, segurando o fecho aqui para ele não soltar, tá? Você dobra aqui assim, e aí vem com o alicate e vai dobrar essas duas alcinhas aqui para prender esse fecho aqui. Dobra, tá vendo? Prendendo a alcinha aqui do ponto. Prendeu, ó, tá vendo? Fica bem firme. E aí é só fechar. O fecho tá bonitinho, certinho, aqui na sua bolsa. Aí, pra alça, nós vamos utilizar duas argolas articuladas, eu coloquei aqui duas argolas grandes e a corrente, tá? Eu mesma fiz, cortei aqui um pedaço de corrente, eu compro no metro, e aí eu só prendi aqui, ó, com duas argolinhas nessa corrente. Se você preferir, também pode comprar a alça já pronta, tá? Aí aqui, ó, vou prender nas laterais da bolsa essa argola. Passando aqui em mais ou menos 3 pontos. Prendeu a alça. Tá pronta a sua bolsa.